Olá, forma de vida. Eu sou a Midil e esse vídeo foi indicação de vocês aí nos comentários. Voltando para o Japão e para as lendas urbanas, dessa vez nós vamos para 2007. Dar uma olhadinha no longa-metragem dirigido por Koji Shiraishi. E esse filme vai nos apresentar uma nova abordagem sobre a lenda da Kunsak Onna. Mas como já se tornou de praxe quando eu falo de filmes que são adaptações de lendas neste canal, primeiro eu falo da lenda, depois do filme. Então vamos lá para a famigerada. A Kunsak Onna, ou Mulher da Boca Rasgada em bom português, é a típica mulher fantasma japonesa, alta e com longo cabelo negro. A diferença entre elas está nos detalhes, e a dessa, obviamente, é a boca rasgada, literalmente. O rasgo é de orelha a orelha e quando ela abre a boca, abre todo o maxilar, revelando uma boca cheia de dentes. Ela ainda é caracterizada por usar uma máscara branca, dessas que a gente usou na pandemia, para cobrir esse corte que ela tem ali no rosto, e um casaco vermelho, ou kimono vermelho na versão mais antiga da lenda. E ela usa isso porque sim, fantasma estilosa. Mas, além disso, ela também carrega uma arma branca, que pode ser uma faca ou uma tesoura grande. Lembrando que essas lendas sempre têm variações ali, dependendo da região em que são contadas, mas a mais comum é a tesoura. E além de estar maquinada, a bicha ainda é mais rápida e mais forte que uma pessoa comum. A lenda de fato só foi escrita em 1977, mas há duas histórias que contam a origem dessa criatura. A mais antiga se passa no período Edo, que foi do século 17 ao 19, e essa é o típico caso de família da antiguidade. Existia então uma moça muito bonita que era casada com um samurai cuzão e ela arrastava as asinhas para os outros homens da região. É descrito que ela nunca chegou a cometer o adultério, mas ficava lá de graça com a galera. E quando o marido descobriu, rasgou o rosto dela de orelha a orelha com uma faca e ainda mandou a frase: "Agora quero ver quem vai te achar bonita." Assim, a partir do momento que você assume um relacionamento monogâmico com uma outra pessoa, é no mínimo inescrupuloso da sua parte que você fique se engraçando com outras pessoas. Mas, acho que ainda assim não é motivo suficiente para você mutilar sua parceira ou seu parceiro, não é mesmo? E, além do mais, a gente ainda tem que levar em consideração a realidade da época. Muito provavelmente essa mina aí não queria nada com esse cara, só casou por obrigação. E pra fechar com chave de cu, o cara ainda era um cuzão em casa. E óbvio que ela foi buscar alguma satisfação na rua. Mas voltando à lenda, a mina não morreu e com o tempo se recuperou. Mas, como a aparência era algo muito importante pra ela, logo veio a depressão e aí ela se finalizou. Tutorial de como criar um yokai. Faleça cheia de raiva e ressentimento. A versão mais recente se passa em meados dos anos 70 a 80 e é sobre uma mulher vaidosa que vai fazer uma cirurgia plástica para ficar ainda mais bonita, mas as coisas saem errado e ela acaba com essa cicatriz enorme no rosto, e isso foi o suficiente para ela se auto-falecer. Embora a origem seja diferente, após a morte a criatura tem o mesmo modus operandi em ambas as histórias. Ela anda por aí sem hora específica para aparecer e se algum azarado esbarrar com ela, ela vai perguntar se é bonita. Se o azarado responder não, ela falece a pessoa com a tesoura. Se responder sim, ela tira a máscara e pergunta se ainda é bonita. Se você ainda disser sim, ela corta sua boca igual a dela. Até tem uns jeitos de escapar dela, mas eu não vou entrar muito nesse aspecto aí, porque essa parte da lenda já começa a ficar meio boba e também não vem muito ao que nos interessa aqui, né? O que nos interessa é a origem e isso já tá contado. Só uma curiosidade antes de irmos para o filme. Em 1979, na província de Gifu,
rolou uma histeria coletiva, com várias pessoas alegando terem visto uma mulher vestida de Kunsak-onna rondando escolas ou perseguindo crianças, e a coisa ficou tão grande que as escolas foram fechadas e os parques ficaram vazios por um bom tempo, até que as coisas se acalmassem. E até hoje acontece da polícia receber ligações com denúncias de avistamento dela perto de escolas. Sim, tem muito essa coisa dela perseguir crianças, embora o motivo nunca tenha sido esclarecido, mas provavelmente o motivo é que não tem motivo. Como vocês podem perceber, essa é uma lenda bem simplória. É aquela típica lenda urbana de escola que é contada por crianças e adolescentes nos grupos de amigos, tanto que as formas de escapar dela revelam bem esse lado bobo e infantil da coisa toda. Uma das maneiras é ter um doce específico e dar pra ela, e a outra é dizer pomada de cabelo, em japonês, obviamente, mas ainda assim é ridículo, e aí é só você dizer essa palavra e sair correndo. Pois é, mas enfim, vamos ao filme. Só antes de começar, já vou avisar que o filme é ruim, então eu vou descer a lenha assim, porque eu sempre serei sincera quanto à minha experiência quando trouxer qualquer filme aqui pro canal. Mas você que indicou, por favor não fica chateado comigo. Não sei se você gostou ou não do filme, mas de qualquer forma eu super entendo o interesse, até porque, apesar de ser simples, a lenda daria sim uma boa história se soubessem contar. Imagina só um terror de época com a versão mais antiga da lenda. Ficaria da hora, não ficaria? A relação dela com o samurai e depois ela assombrando a vila. Definitivamente um filme que eu assistiria. Pois é, a culpa foi do pessoal que produziu mesmo o filme que não soube fazer, mas de qualquer forma eu agradeço muito a sua indicação, inclusive fico muito feliz quando vocês participam nos comentários, dizendo como foi a experiência de vocês assistindo, né, se vocês gostaram ou não, ou até mesmo indicando filmes para que possam vir aí futuramente em novos vídeos para esse nosso humilde canalzinho. E para você que não comenta achando que eu não vou ler, sim, eu leio todos os comentários e respondo todos. Então, meus queridos, sim, podem continuar mandando indicações à vontade, que eu sempre vou dar atenção e sempre que for possível eu vou encaixando aí na grade de vídeos do canal. Enfim, bora pro resumo. Esse filme muda bastante a lenda da Kunsak-onna. Na verdade, ele praticamente reinventa a história toda, o que por um lado foi bom porque deu um motivo para ela ir atrás das crianças, mas ao mesmo tempo não é um bom motivo, porque a coisa fica muito no ar e para piorar, como eles mudam a origem, alguns elementos da lenda deixam de fazer sentido com a personagem, mas mesmo assim eles mantiveram. Então, no fim, o que nós temos é uma grande salada trash de elementos nada a ver que leva a coisa nenhuma, e no meio dessa muvuca alguns assuntos pertinentes são levantados, enquanto outros problemáticos ficam em volta. O filme começa com várias cenas intercaladas da população da cidade inteira falando da lenda da Kunsak-onna, porque pelo visto a cidade é tão pacata que nada mais acontece, enquanto nos é apresentado os personagens dessa bagaça. Aí o Japão requebra o som do pancadão, ninguém se fere, mas isso acorda a bicha que fica pistola e dá um bicudão na porta com a tesoura que ela afanou da Nazaré Tedesco. Como por lá CLT não tem descanso nem depois de que foi de arrasto, ela já sai fazendo a dela e pega a primeira criança. O The Walking Director faz palestrinha para as crianças terem cuidado e no fim da aula eles vão de montirão para casa escoltados pelos professores porque japonês é organizado e escolhe a comunidade e trabalham juntos. Nossa protagonista, a professora recém-transferida Kyoko Yamashita, percebe que tem algo de errado com uma das alunas e conversa com ela. A menina Mika mostra para a professora que apanha da mãe em casa e não é só umas palmadinhas. A mina é cheia de hematoma e a professora passa pano pra mãe. E aí você fica, mas que diabos? Só pra logo em seguida a professora ter um flashback que ela também dava uns tabefe na filha pequena sem motivo nenhum. E toda essa bizarrice é sustentada com um argumento de
Às vezes o amor é tão forte que as pessoas exageram. Pra finalizar o caldo de escrotidão que a gente acabou de tomar, Mika diz que odeia a mãe, Kyoko dá um berrão e Mika sai correndo. Maternidade e relações maternas abusivas são o tema aqui, e esse filme até levanta boas questões, mas definitivamente não sabe tratar nenhuma delas. E o que isso tudo tem a ver com a lenda da Kunsak Onna? Nada. Não tem. Simplesmente não tem. Quer dizer, para a Kunsak Onna desse filme até tem, mas com a lenda em si, nada. Na verdade, eu preciso ser franca, esse filme não é sobre a Kunsak Onna, eles simplesmente usaram a personagem, a aparência e o nome pra ter alguma atenção no filme. Mas no fim conta uma história completamente diferente. Nessa que a mina sai correndo, a professora vai atrás e quando vira uma esquina, a pseudo Kunsak Onna tá segurando a menina e a professora fica olhando enquanto a bicha leva a criança embora. Aí a polícia chega, finge que investiga, a professora volta pra casa, liga pro ex-marido pra falar com a filha, mas ele dá um migué e é nesse momento que ela tem um flashback que mostra que ela também batia na filha do nada. E é do nada mesmo, tipo, simplesmente vira uma chavinha na cabeça e ela mete um tapão na mina, você fica tipo... Preciso abrir um parente aqui. Eu sei que realmente existem alguns distúrbios que causam uma rejeição por parte da mãe em relação aos filhos. A depressão pós-parto, que é uma das mais comuns, é um bom exemplo disso. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, até porque eu não tenho tanto conhecimento sobre o tema e não quero falar bosta, mas sinceramente eu nunca ouvi falar de um distúrbio como o que é mostrado aqui. O que eles mostram aqui é um desequilíbrio emocional extremamente severo. Uma mera palavra vira chavinha e gera agressão. Vocês estão entendendo quão sério é isso? Só que isso é tratado com tanta banalidade no filme que acaba sendo o verdadeiro ponto de terror da história toda. Maternidade é uma coisa extremamente complexa e se realmente existe um distúrbio como esse que pode gerar agressão, trazer isso a público abordando o tema na arte para que mais pessoas tenham conhecimento do assunto é uma ótima ideia. Mas do jeito que é abordado aqui acaba sendo um desserviço porque essa banalização chega a ser criminosa. No filme tem 3 mães que apresentam essa condição, incluindo a nossa protagonista, a professora. E é deixado bem claro que essas mães amam suas filhas, então não é um caso delas não gostarem das crianças. Elas gostam, mas existe esse problema. E como o filme não soube como tratar esse assunto, acaba que a mensagem passada é... Mesmo que a criança sofra violência doméstica, não significa que a mãe ou o pai ou quem quer que seja o responsável não goste dessa criança, então tá tudo bem. Gente, sério que todos os envolvidos leram o roteiro e ninguém se deu conta do tamanho do absurdo? Só acrescentando um ponto aqui na pós-produção, que eu não gravei isso na hora, mas acho importante falar porque provavelmente vai ajudar vocês a entenderem o tamanho do problema que tá presente nesse filme. Eu não gosto de criança. Vale lembrar que não gostar e odiar são coisas bem diferentes. Eu não quero o mal de nenhuma criança, eu não desejo, muito menos faço mal a nenhuma criança. Eu só não gosto, eu não quero perto de mim, eu não quero ter contato. Simples assim. E falou então de gravidez, meu amigo, o negócio desce ali 500 graus embaixo do inferno. Eu não sou cristã, mas Deus que me livre. Tá aí uma coisa que realmente é o meu pior pesadelo. E se mesmo com essa personalidade, esse aspecto no filme me incomodou tanto, acho que agora vocês conseguem entender o quão absurdo é a maneira como esse assunto é tratado lá. Enfim, de volta ao filme. Acompanhamos um pouco das investigações, alguns policiais estão na casa da mãe da Mika esperando uma ligação com pedido de resgate, enquanto vemos algumas reportagens na TV e corta para um arco aleatório da história. Esse arco fica meio nada a ver a maior parte da história, porque do nada corta pra ele e é sempre a mesma cena. 2 menininhas em frente à TV e a mãe no fundo cozinhando. Essa parece ser uma mãe normal, ela tem um bom relacionamento com as filhas e sempre mostra só uma conversa rápida, e então essa mulher sai pra comprar alguma coisa. Então vemos uma cena de uma amiga de escola da Mika se unindo com outras meninas que implicavam com a Mika, mas do nada apareceram arrependidíssimas e elas saem acompanhadas de adultos pra espalhar cartazes de desaparecido com a foto da Mika. Na escola, o diretor aparece de novo conversando com Kyoko só para nos informar que a escola está fechada por causa dos desaparecimentos de crianças. Então o professor Noboro, que até apareceu algumas vezes ao longo do filme, se une de fato ao elenco principal e pergunta para Kyoko se ela viu mesmo a Kunsak Onna. Resumindo a fita, esse cara mostra a foto de uma mulher que a Kyoko reconhece como sendo a que levou a menina.
Ela quer saber mais, mas ele desconversa e entra no carro. O rolê desse cara é o seguinte, ele ouve umas vozes do além, que do nada perguntam "eu sou bonita", que é a frase característica da menina com Sak-Una, mas que aqui no filme não tem nada a ver, não encaixa, não tem motivo para ela fazer essa pergunta. No filme, na lenda é coisa característica dela, agora aqui no filme, por causa da história que dão para ela, essa frase não faz o menor sentido, fica um negócio completamente desconexo. Então assim, gente, o filme não é sobre a Kun Sak-Una, tá? Definitivamente não é. Mas eles queriam tanto surfar no hype da lenda que enfiaram tudo o que puderam dela aqui no meio, mas muita coisa fica aleatória e sem sentido porque não encaixa com a história que deram pra ela aqui. Eu ainda não falei a história da personagem aqui no filme porque isso só vai ser revelado mais pra frente, mas na hora que chega lá vocês vão ver como nada tem a ver com nada. De volta ao doidinho, sei lá como, mas esse cara deduziu que quando ele ouve essa voz, uma criança desaparece. Então os dois partem em direção à casa de um dos alunos deles. O moleque tava lá de boas e a campainha toca. Aí ele atende, os dois estão lá esbaforidos e do nada, a bicha surge dentro da casa e arrasta o moleque. Aí rola uma lutinha patética e a professora esfaqueia a Kun Sak-Poser. Só que, haha, plot twist. Do nada, a aparência da bicha muda e tcharam, era na verdade a mãe das meninas lá que toda hora saía pra comprar alguma coisa. Sim, a yokai do nada virou só um espírito que possui mães aleatoriamente. Por quê? Porque sim. Só porque sim. E vai se acostumando, porque todas as perguntas desse filme são respondidas com porque sim. Os professores pegam a carteira da mulher, descobrem onde ela mora, vão até lá, a professora tem crise quando vê as meninas que ela deixou órfãs e vai presa por assassinato? Não. Esse arco aleatório acaba do nada e a morte dessa mulher não tem qualquer repercussão. Na verdade, ninguém sequer toca no assunto de novo, mas finalmente é nesse momento que Noboro abre o jogo e nos conta sobre a mulher da foto, vulgo Kun Sak-Una nesse filme. E a história dela é a seguinte. Ela é a mãe dele e ela sentava a mão nos filhos tudo gratuitamente. Era ele, um irmão e uma irmã. Então do nada os irmãos sumiram e por fim a mãe sumiu também. E ele cresceu num lar adotivo. Sim, é só isso mesmo. Por que ela era assim? O que acontecia ali? Por que ela batia neles? Insira a resposta aqui. Aí Noboro capta a frequência da rádio capeta e corta para amiga da Mika com a mãe no parque espalhando cartazes de desaparecido até que a mãe começa a tossir. Baixa o espírito e corta para os professores no mesmo parque fazendo coisa nenhuma. E enfim vemos menina Mika amordaçada num porão. Kun Sak-Poser joga a outra menina ali, corta o rosto dela porque sim. Pelo visto, só a Mika tem passe livre, já que é a criança protagonista. E também só porque sim, a Kun finaliza o menino, aquele menino que ela pegou lá no parque. Cena gratuita do avô com a neta só para eles encontrarem o presunto do menino e voltamos para casa da mãe da Mika com um monte de policial fazendo nada ao invés de investigar. Aí a mãe da Mika fica de saco cheio, dá um perdido na polícia e vai investigar ela mesma. Um tio e as amigas encontram aleatoriamente a menina que foi sequestrada pela mãe possuída e agora tá prontinha para ser a sucessora da Kun. E o cara que aparece em todos os filmes japoneses de terror dos anos 90 e 2000 aparece interrogando o menino que foi salvo pelos professores, e ele não quer falar, mas aí o diretor dá comando e ele fala. Os professores leem no caderno desse menino uma conversa doida de casa com telhado vermelho e tocam pra lá. A mãe da Mika tá por aí batendo em portas aleatórias pedindo informação, e do nada uma criança fala pra ela do boato que a Kunti vive numa casa de telhado vermelho, e a menina X9 GPS do inferno dá a localização exata que ela sabia, tenho medo de perguntar como. Profs chegam na abandonada casa sinistra e destruída, mas com telhas novinhas, e entram. Noboro acha uma faca do Neida e, pelo visto, a faca era, na verdade, um pendrive armazenando as lembranças perdidas dele, porque foi só tocar que ele lembrou de tudo. Mais um flashback. A mãe dá mais um surto e aqui fica parecendo que a bicha tem dupla personalidade e uma é surtadona. A mina é tipo um fragmentado com orçamento reduzido, só coube duas. Uma normal e a outra fritadíssima.
Tapão gratuito, tosse, virou a chavinha, mãe arrependidíssima, chorando e pedindo perdão e retira o que eu disse. Essa também não bate bem, porque ela pega uma faca de churras e entrega pro menino e pede pra ele, uma criança, finalizar ela, a própria mãe. A criança obviamente fica em choque, mas a personalidade surtada volta e o menino balança a faca aleatoriamente para se defender, mas de alguma forma acerta precisamente fazendo o característico rasgo que garantiria a fama da Mames. Aí a bicha dá um tutorial de como acabar com ela, dizendo exatamente como e onde acertar, mas filho de peixe, peixinho é. E o menino vida louca finaliza de outra forma, porque provavelmente no fundo ele queria mesmo ver o parquinho pegando fogo. Aí ele termina de montar o outfit da mãe fantasma, vestindo a máscara e o sobretudo, e esconde o corpo no guarda-roupa. Nasce um pescotapa. Eita, será que esse menino é o Takeo Saeki? Só quem viu o vídeo de Ju-On vai sacar essa. Enfim, acham uma porta secreta no guarda-roupa, descem, acham a menina Mika e os restos dos irmãos do Noboro, e na saída, Mames fica putaça e corta o tendão de Aquiles pro menino parar de ficar na rua até tarde. Aí ela arrasta o parça pro porão e em seguida garante a melhor cena do filme. And his name is John C. Quem concorda com a participação da Konsaki Onna no MMA 2024, deixa like nesse vídeo. Mãe da Mika tá parada em frente à placa da residência de telhados inabaláveis, encarando a placa de um jeito bem suspeito, até que finalmente decide subir a ladeira. Lá dentro, ela encontra a professora que tá acordando do nocaute e desce até o porão. Destemidamente empurra a fantasma que fica perplexa, #humilhada. Profs pega a faca pendrive e desce também. Mames esquece o que acabou de fazer e fica lá esperando a encosta fazer ela de espetinho enquanto o professor observa tudo em choque e talvez com um pouco de satisfação reprimida. Mas decide dormir na cena seguinte quando a professora desce porque talvez tenha ficado entediado. A professora pede pra Kunchi parar e Kunchi olha pra ela com cara de "como é que é, querida?". Mas aí o professor decide participar e grita "para, Mames!", o que faz a bicha virar a cabeça e pensar "tá amarrado, eu não parei isso não". Mas aí ela inclina a cabeça pensando "se bem que esse arrombado é a cara daquele boyzinho que eu peguei na trip de Tóquio". Mas aí ela ergue a sobrancelha e mastiga o pigarro pensando "eu deveria ter ido comprar cigarro". Mas aí ela vai de Nazaré Tedesco pra cima dele, só que a professora interrompe a reunião familiar plugando a faca na bicha. Aí ela dramaticamente tropica pra trás e cai retinha que nem uma tábua. E como não é boba nem nada, pula de corpo pra mãe mais próxima, mas sinceramente não sei porque ela mudou, já que a mãe da Mika também tava com a tesourada nas costas. Enfim. O Homem Minhoca se arrasta para finalizar o rolê, mas nesse meio tempo a bicha já tinha transferido os dados para o outro corpo. Aí Noboro segura as pernas da bicha enquanto a professora foge com a menina e ele e a bichona encenam uma luta broxante. Até que ele finalmente faz o que ela disse e acerta no bendito pescoço. Acerta tanto que a cabeça sai e por algum motivo isso causa um terremoto que faz as pilastras do porão cair. Noboro fica lá porque sim e acha que vai de arrasta com a Mames, mas Kyoko e Mika saem. Cena no porão com cabeças, corpos e encosto, e cena final de Kyoko pedindo perdão pra filha por todas as vezes que distribuiu tabefes gratuitos, e do Neida, simplesmente porque sim, começa a tossir e levanta com a boca rasgada e segurando uma tesoura que ela tirou sei lá de onde. Fim de Konsaki Onna. O que esse filme quis dizer com tudo isso? Não faça jardinagem se estiver de sobretudo. Falando sério agora. Esse filme foi um grande que pena, porque apesar da lenda ser simples, nas mãos certas seria sim possível desenvolver uma boa história em cima dela. A aparência da criatura aqui ficou bem bacana e terem usado prótese e maquiagem ao invés de efeitos digitais foi um acerto de milhões. Como diretor, o Koji entrega um trabalho competente, como na maioria dos seus filmes, só que o roteiro que ele assinou ao lado do Naoyuki Yokota colocou tudo a perder. Um pouco de licença poética é aceitável quando se fala de adaptações, mas aqui o que aconteceu foi uma coisa completamente diferente. Eles claramente quiseram dar um motivo que explicasse o ponto da lenda que ficava desconectado de todo o resto, que é o lance dela ir atrás de crianças.
Só que, ao fazer isso, eles descartaram todos os outros pontos que faziam sentido e deram à personagem uma história nada a ver que no fim não encaixa com mais nada. Ah, ela vai atrás de crianças porque maltratava os filhos. Legal, fera, mas por que ela maltratava os filhos? Era um distúrbio psicológico? Era algum fator sobrenatural? Alguma influência de entidade? Possessão? Alguma coisa da casa? E aí? Qual era o motivo disso tudo? Não sabemos, porque o filme dá um monte de volta e insere várias subtramas para tentar combinar os pontos, mas no fim, nada explica nada e a gente não chega a lugar nenhum. Se gostou desse vídeo, dá aquela fortalecida deixando o like, comentando, compartilhando e toda aquela coisa arada que vocês bem sabem. Inclusive, o último vídeo não foi muito bem, então se vocês gostam do que eu faço aqui e puder dar uma fortalecida lá também, eu agradeço muitíssimo. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários outras indicações de filmes de terror asiático, eu tô sempre lendo e respondendo pra gente conversando ali, trocando uma ideiazinha. E se você já assistiu esse daqui, deixa aí como é que foi a sua experiência, qual que é a sua opinião sobre esse filme que eu vou adorar saber também. Grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.